Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas aulas. Nós estamos na nossa semana de número 16, ou na 16ª semana. E hoje é a nossa aula de número 4, tudo bem? Então, observando o nosso calendário, hoje é dia 17 de junho, quinta-feira. Pegue aí o seu material. Agora, separe direitinho aí qual caderno onde você está realizando os registros e anote aí. Araçatuba, 17 de junho de 2021. Hoje é quinta-feira. Matemática, que é o que nós estaremos trabalhando hoje. Atividade do dia. Livro Aprender Sempre, páginas 102 e 103. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar ângulos retos e não retos em figuras poligonais, certo? Então, pode pausar o seu vídeo agora e fazer o registro aí no seu caderno. Se você já fez o registro, então pegue o seu livro Aprender Sempre nas páginas 102 e 103 para realizarmos as atividades de hoje. Então, aqui nós temos, ó, na página 101, nós temos aula 4, que vamos aprender. Então, tem o objetivo, né, da aula, que nós estaremos aprendendo, e tem aqui o número 1. Para realizar esta atividade, você construirá um ângulo reto utilizando dobraduras, como mostra a figura abaixo, tá? A mesma orientação, ó, que nós temos aqui no material impresso, que para realizar as atividades aqui da página 103, você precisa realizar antes este processo. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, você vai pegar alguma tampa, pode ser uma tampa de algum pote, pode ser até um prato, depende do tamanho da sua folha, e uma folha sulfite. Aí você vai desenhar, ó, um círculo, estão vendo? Depois que você desenhou o círculo, você recorta este círculo, ó, e ele vai ficar assim. Aí nós vamos pegar este círculo, que é o primeiro passo, aí nós vamos dobrar ele ao meio, que é o segundo passo, ó. Segundo passo, dobre na metade. E aí, no seu terceiro passo, você vai pegar este círculo que está cortado ao meio e você vai fazer o que? Ó, dobrar mais uma vez para ficar neste formato aqui, igualzinho, ó, está aí no seu livro. Tudo bem? Então, nós já fizemos isso, conforme a orientação também lá do material impresso. Agora, nós vamos observar algumas coisas importantes. Os ângulos, que é o que nós estaremos trabalhando na aula de hoje, eles podem ser encontrados em diferentes lugares. Então, na natureza, nas construções, bem como em diferentes objetos que utilizamos no nosso dia a dia ou no nosso cotidiano. Denomina-se ou chama-se ângulo o quê? O encontro entre linhas semi-retas que partem de um mesmo lugar. Então, observem essa figura. Olha aqui os cantos das imagens, ó. Os cantos da televisão, os cantos do móvel, todos eles têm esse formato. E aí você vê esse número 90 acompanhado desse símbolozinho. Esse símbolo quer dizer graus. Então, significa, olha só, que este lado aqui desse móvel, ele está num ângulo de 90 graus. Ou seja, olha o que nós fizemos com o nosso círculo, opa, ó, exatamente, ó, neste formato, certo? Continuando. Além, né, os ângulos comumente que são encontrados no nosso dia a dia são, né, ou no caso, é o ângulo reto, que é esse ângulo de 90 graus, que está onde? Nos cantos das figuras, né? Que é chamado, ó, ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como nos cadernos, televisão, estantes, entre outros. Então, nós podemos encontrar várias coisas com este formato aqui, ó, que tem esse ângulo aqui, que é o encontro dessas duas linhas, em várias coisas do nosso dia a dia. Tudo bem?
Mas, além do ângulo reto, tem esses outros ângulos aqui, pessoal, que nós vamos ver. Ó, de acordo com a dobradura. Tem o ângulo agudo, ó, classificação dos ângulos. Então, só para vocês conhecerem, aí no seu material impresso, ó, bem aqui embaixo também tem, e lá no Demanda Net, eu acredito que a professora também deixou para vocês. Então, nós temos esse primeiro ângulo, que é o ângulo agudo, que é o ângulo que tem uma medida menor, é menor que esse 90 centímetros, ele é menor ainda, certo? Então, ele tem menos de 90 graus. Esse ângulo obtuso, ele tem a medida maior que 90 graus. Então, não é dobrado exatamente como está aqui no meio. Ele é o que? Mais aberto. Aí o ângulo reto, que é o que nós já conhecemos, que é o ângulo que tem a medida de 90 graus, e esse outro ângulo aqui, que é chamado de ângulo raso, que é também conhecido como meia volta. Então, essa dobradura que eu tenho aqui, ó, ele tem exatamente esse formato que nós estamos vendo aí na tela, que é o formato do ângulo raso, que é conhecido como meia volta, metade de uma volta, e tem a medida de 180 graus. Ah, professora, descobri uma coisa. Se esse lado mede 180, o outro lado também mede 180. E se eu juntar os dois lados para formar o círculo? Aí nós temos a medida de 360 graus, certo? Então, aqui na dobradura que nós fizemos, olha só, o que nós fizemos com o 360 está dividido em 4 partes, ou seja, eu tenho, ó, 90 graus em cada parte. Então, está formando como se fosse a letra L, certo? Então, só para vocês conhecerem. Ah, outra coisa legal que eu trouxe para mostrar para vocês é esse instrumento. Alguém já viu essa régua desse jeito aí? Essas réguas, né? Elas são utilizadas para medir ângulos, certo? Então, esses ângulos podem ser medidos com a ajuda de um transferidor, que é um instrumento, né? Que nos ajuda a visualizar as diferentes medidas do ângulo dentro de uma circunferência. Então, esta régua aqui, ela se chama transferidor. Olha só que bacana. Então, se eu coloco a régua exatamente no ângulo que eu vejo lá na minha imagem, ó, eu consigo observar quantos graus tem. Se é um ângulo de 120 graus, ó, marcando aqui no 120. Então, é um ângulo obtuso. Se eu tenho ó, exatamente aqui ó, o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, ou se eu tenho um ângulo agudo, que é um ângulo menor de 90 graus. Tudo bem, pessoal? Então, estes são os ângulos e como nós fazemos para medi-los. Eu deixei, ó, bem aqui no cantinho, essa figura aqui, para lembrar a vocês o que é um ângulo reto. Então, aí na página 103, utilizando o ângulo reto que você construi, então você vai olhar cada figura. Então, você vai pegar sua figura e vai colocar no cantinho. Todos os cantinhos que tiver esse formato aqui, você vai fazer um quadradinho ou um retângulo, certo? Então, utilizando o ângulo reto que você construiu com as dobraduras, identifique os ângulos retos nos polígonos abaixo. Então, no primeiro, olhando aí, ó, a sua dobradura, onde eu tenho um ângulo reto? Vou colocar aqui, ó, nos cantinhos, ó, 3 cantinhos. Aqui, nesses outros 2 cantinhos que sobra, eu tenho esse formato? Não, então eu não tenho um ângulo reto, tudo bem? Na segunda figura, onde eu tenho aí o ângulo reto, os cantinhos certinhos, ó, somente aqui embaixo, porque aqui não está fazendo, ó, não tem esse formato. Isso, nos 2 cantinhos de baixo. Próxima figura, tem ângulo reto? Não tem. E aí, naquela figura, tem um ângulo reto? Tem aqui nesse cantinho, ó, bem no cantinho. Vou virar, ó, bem no cantinho aqui, um ângulo reto. Na próxima figura, tem ângulo reto? Sim, ó, bem no cantinho aqui, do lado esquerdo, e depois no cantinho do lado direito. Próxima figura, tem ângulo reto? Ó,
Tenho dois ângulos retos, tanto um embaixo como outro em cima. Próxima figura, ó, olha os cantinhos aqui, ó, no formato, ó, da letra L, ângulo reto. E nesse triângulo, volta um pouquinho, professora. Tem ângulo reto? Não. Então, pausa o seu vídeo agora e faça aí o desenho destes ângulos aí no seu livro. Somente nas figuras que estão com a marcação em vermelho, tudo bem? Porque são figuras que têm um ângulo reto, que tem este formato aqui nos cantos. Se você já terminou de marcar, vamos continuar a nossa videoaula. Se você não terminou, pode pausar o vídeo e terminar de registrar, ok? Então, ainda na página 103, tem aqui uma segunda questão, né? Que é a questão número 2. Quando estavam indo, então as crianças, né? Quando eles estavam indo a outro brinquedo, Samuel encontrou seus amigos Giovanni e Gabriel, e eles estavam analisando algumas placas com informações importantes para que pudessem brincar no tobogã. Então, olha só, para brincar nesse brinquedo aqui, que é esse tobogã, olha só, o que será que está dizendo aqui que não pode, né? O que será que não pode? Não pode ficar de pé, tem que sentar. E aqui, o que está dizendo que não pode? Será que não pode uma criança no colo? Será que não pode quem está... Ah, tá, é quem está machucado, né? A pessoa que está com o braço imobilizado não pode. E não pode entrar com alimentos. Essas são as 3 placas que nós estamos vendo. Vamos identificar os ângulos retos e não retos de cada figura poligonal presente nas placas. Então, o que é para fazer aqui, pessoal? Para fazer o desenho apenas das placas onde nós temos ângulos retos. Lembram-se da dobradura? Ângulo reto. E aí, na primeira placa, que é quadrada, eu tenho ângulo reto? Sim ou não? Dá uma olhadinha no formato dos cantos. Se tiver, desenha aí esse quadrado. E aqui no triângulo, eu tenho ângulo reto? Retinho aí no triângulo? Eu acho que não. E aqui novamente no quadrado, eu tenho ângulo reto nos cantos? E aqui nessa imagem desse retângulo, eu tenho aqui um ângulo reto? Dá uma olhadinha no cantinho. Vamos tirar a dúvida agora? Então, vamos lá. Ó. Utilize o ângulo reto que você construir e verifique em quais placas há ângulos retos. Você pode, ó, uma dica, coloque em cima do seu livro, em cima do desenho, em cima da figura, que você consegue, olha só, medir corretamente. É só colocar, ó, bem assim, ó, no cantinho da figura. Aqui não vai dar para vocês verem, mas eu sei que em casa vocês conseguem fazer aí no livro. Então, use o lápis de cor para identificar os ângulos retos das figuras. Então, primeiro vocês fizeram ó, o desenho tanto do quadrado quanto do retângulo, e aqui nos cantinhos é só fazer os cantinhos vermelhos, tudo bem? Pode ser também com lápis preto. E eu gostaria que vocês fizessem essa anotação. As placas que terão ângulos retos são as quadradas e retangulares. E que nesse caso da placa em formato triangular é um ângulo não reto. Então, pausa o seu vídeo aí e faz essa anotação no seu caderno, no seu livro. Isso, coloquei uma vírgula aqui, né? Coloquei mais algumas palavras, ó. Então, vai ficar assim, registra aí no seu livro. As placas que terão ângulos retos são as quadradas e retangulares, e que, nesse caso, a placa em formato triangular terá um ângulo não reto, que são aqueles outros 3 que nós conhecemos na aula de hoje. Se você já copiou, ok. Se você não copiou, pausa o seu vídeo aí um minutinho. E essa, pessoal, foi a nossa aula de hoje. E eu espero vocês amanhã para a nossa próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, certo, pessoal? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.